Oi, gente. Meu nome é Fernanda. Como a maioria já sabe, a gente estava aqui com a Bia, com a Beatriz Baldívia. E como eu não sou boba nem nada, eu aproveitei aqui, já que eu vim no HC, e já vou gravar o segundo vídeo com ela. Hoje a gente vai falar sobre 5 estratégias para ajudar vocês a lidar com um planejamento melhor. O planejamento melhor ele é essencial para vocês realizarem uma tarefa, para melhorar o desempenho na vida pessoal, para gerenciar a vida, né? Então a gente vai falar sobre 5 estratégias e dar a palavra para a Bia. Então vamos lá, gente. A primeira estratégia parece simples demais, assim, né? Parece... todo mundo já pensou nisso, que é anotação, né? Fora da anotação não há salvação. Para mim não há salvação. Esse clichê diz muito e parece simples, mas não é, porque o que acontece? É muito comum eu receber gente no consultório que fala assim, mas para que eu vou anotar? Eu preciso guardar na cabeça. Se eu anotar, minha cabeça vai ficar preguiçosa. Eu preciso forçar a minha mente. E não é nada disso. E outra coisa que as pessoas falam também, o que adianta eu anotar se eu esqueço de olhar? Tudo bem, no começo é assim, porque eu também esquecia de olhar. Mas chega uma hora que aquilo vira hábito e você vai ter aquilo como regra. A primeira coisa é anotar. Agora, de que maneira e anotar o quê? Né? Porque aí, às vezes, as pessoas anotam uma palavra e não sabem o que é. Ou, às vezes, anota muita coisa e deixa de ser funcional. Então, assim, qual que é a minha primeira dica? A primeira coisa para anotar anota qual é a sua rotina. Então, assim, pega uma folha de papel, coloca os dias da semana na vertical e coloca lá, segunda-feira, é o dia que eu vou para terapia. Terça-feira é o dia que eu tenho que tirar o lixo e o dia que eu tenho fono. E aí, para cada dia, você vai colocando. Né? Deixa numa folha, que é o que a gente chama de semanário. Né, com os dias da semana, assim, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Essa imagem precisa estar num lugar que é muito comum na casa de vocês, que é o que a gente chama de central de informação. Todo mundo tem na sua casa um lugar que é uma central de informação. Pode ser assim, imagina quando você entra na sua casa, onde que é o lugar que você deixa as coisas? Onde que tem as contas para pagar? Onde que tem os recados? Né? Então, geralmente é uma mesa, um criadinho mudo, ou até a geladeira, né? Então, esse papel com a rotina tem que estar numa central de informação. Isso é o primeiro passo. Depois que a pessoa já criou o hábito de organizar a rotina e marcar o que precisa fazer na semana, ela já está apta para começar a fazer o uso da agenda. Tá? Então, anotar a rotina é um treino para começar a usar a agenda. E aí a agenda, como a Fê já falou, aquela agenda semanal, tá? Que é a melhor para a questão da organização. Aqui a gente tem um vídeo, vai lá e assista o vídeo. Isso. E aí, então, na agenda, vocês vão começar a anotar. Então, o que é para fazer? Na minha agenda, eu anoto tudo. Tudo. Também. E aí eu anoto, então, por exemplo, qual é a meta da semana, o que é o mais importante da semana, quanto que eu tenho de reunião, de paciente, de coisa pessoal, e aí na agenda eu vou anotando. O uso da agenda, ela ajuda tanto a ordenar o que você vai fazer no dia, como também controlar o que você fez, porque às vezes... já ouvi gente falando assim, eu anoto no celular, mas aí depois que eu fiz, eu vou lá e apago. Ótimo, o celular ajudou a lembrar o que tem para fazer, mas ele não teve o registro do que você já fez. Então a agenda, ela ajuda nisso também, tá? De organizar tanto memória para futuro quanto a memória do passado. E se você gosta do celular também, o que eu faço? Eu, às vezes, quando é muito importante, eu anoto no celular e na agenda. E eu ponho no despertador, porque aí não tem erro. Então, quanto mais estratégias você conseguir e funcionar para você, né? Porque isso é muito individual, tem gente que gosta de ter o celular também, faça. Ou, por exemplo, tira uma foto da sua agenda, ou tira uma foto do seu semanário, da sua rotina, né? Porque isso ajuda. E aí, uma coisa importante quanto mais complexa a tarefa, mais estratégia a gente vai precisar. Né? Então, assim, é uma coisa muito, muito importante. Então, eu vou anotar na agenda, eu vou anotar no celular, vou anotar na mão e vou falar para o meu marido me lembrar. Né? Porque eu não posso correr o risco. Tá? E qual é a segunda dica, Bia? Bom, a segunda dica já é mais ligada para como planejar, né? Então, a gente falou no vídeo anterior que às vezes a pessoa não vem na cabeça o que precisa fazer.
né? Ou às vezes tem tanta coisa para fazer que você está lá no automático e não consegue organizar, né? Então uma estratégia que a Silvia do CPN desenvolveu e que é muito legal é o PPP, que é para, pensa e planeja. Então, diante lá da confusão de pensamentos ou de muita atividade para fazer... Ansiedade, aquele tanto de coisa na cabeça, né? Às vezes é ansiedade, mesmo a preocupação. A primeira coisa é para, pensa. E aí pensa como? O que é o mais importante? Que não pode ficar para depois. Isso. Que é prioridade mesmo. O que é o mais urgente? Por exemplo, o que se passar o dia, o que é mais importante de eu fazer hoje e falar, quando eu for dormir, ufa, hoje eu consegui fazer, né? Então assim, para e pensa. E aí planeja. O que é planejar? É pensar como você vai fazer. Então, elenca 3 passos. Primeiro eu vou fazer tal coisa, segundo vem isso e 3 vem isso. A outra coisa importante junto do PPP é assim, a cabeça pensa e o papel organiza o pensamento. Então você pensou nos 3 passos, organiza. Escreve no papelzinho, como tem aqui, o que você vai fazer. Porque aí o planejamento já está aqui. Eu não preciso ocupar a minha cabeça mantendo na memória o que eu preciso fazer. Isso dá um alívio. É como se você falasse, esvaziou um pedaço aqui, esvaziou uma preocupação, agora tem mais espaço no meu HD e eu posso usar para qualquer outra coisa. E é exatamente isso que acontece. E eu queria falar no blog, no meu cérebro meucerebrodou.wordpress.com, ou você vai lá no Google, digita Meu Cérebro Mudou, vai cair lá no blog. Tem a gente falando, você vai na abinha lá, estratégias úteis. Tem tudo escrito sobre planejamento, sobre esse PPP e tudo escrito sobre agenda também. Ótimo, fantástico, gente. Usar estratégia é uma coisa que assim, todo mundo usa. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. E se você parar e pensar em alguém que você admira, porque consegue atingir metas, porque você acha que é uma pessoa que consegue organizar e fazer várias coisas na vida, você vai pensar... Você vai ver que ela faz uma série de estratégias para dar conta disso. O terceiro passo já está mais ligado à questão de metas, né? De maneira geral, todos nós temos metas e sonhos muito grandiosos, né? Então, essa semana eu vou escrever tudo. Essa semana, hoje eu vou pegar e organizar minha casa inteira, né? Então, hoje eu vou no mercado, no correio, não sei o que, fazer um monte de coisa. Então, assim, o importante é perceber que a gente sempre entende meta como sonhos, né? E a gente precisa diferenciar isso. A meta, a gente vai pegar o sonho da gente. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer 4 coisas. Esse é o sonho. E ao invés de colocar isso como meta, eu vou colocar isso como um sonho e vou transformar o sonho pela metade. Então, das 4 coisas que eu gostaria de fazer, eu vou pensar em 2 que são mais importantes. E além disso, eu vou pensar qual que é a importante e qual que seria um bônus. Isso. Então assim, eu gostaria de fazer 80 coisas hoje, mas se eu fizer uma, tá ótimo. Então essa daqui é a mais importante. Se eu conseguir fazer mais uma de bônus, tá ótimo, tá? Então é assim, é pegar a meta e dividir em pedacinho. Isso é muito difícil no começo. Muito difícil. Isso é um aprendizado de anos, pode ser de anos. Sim. Porque a tendência é, hoje em dia eu consigo fazer bem melhor isso. Eu falo, não, tá muita coisa para fazer essa semana, não vai dar certo. Então, passo para outra semana, ou eu faço, não, hoje eu vou fazer 2 dias, depois 3 dias, porque dá uma ansiedade você saber que tem muita coisa para fazer também, né? E outra coisa, dá uma frustração na hora que você termina o dia e vê que você não fez nem metade do que você gostaria. Então, vira uma bola de neve, a frustração, a tristeza, e depois no outro dia você está mais desanimado para começar de novo, porque você está desanimado, que você não terminou de fazer. Então, vira uma confusão. Então, é importante dividir isso, né? Então, assim, acho que uma outra coisa importante é também valorizar as pequenas conquistas, né? Porque quando a gente separa, diferencia o que é meta do que é sonho, a gente já diminui um pouco a expectativa, né? E aí, às vezes, eu ponho lá, o meu sonho é dominar o mundo. A minha meta de hoje é conseguir terminar o dia com as coisas que eu preciso fazer. Essa ainda é uma meta alta. Aí eu falo, bom, se eu conseguir pelo menos terminar as coisas e voltar para casa no horário que eu preciso, tá ótimo.
E aí, se Às vezes é só ir no supermercado, por exemplo. Sim. Mas é importante naquele dia você ir no supermercado porque não tem mais nada na sua casa. Sim. Então você tem que ir no supermercado. Mas você teria que fazer outra coisa. Mas será que aquela coisa é tão importante para ser feita hoje? Será que amanhã não dá para você fazer? Não dá. Então por que eu vou exigir de mim duas coisas que eu sei que eu vou ficar cansada, que eu vou ficar nervosa, que pode me tirar, né, até o humor no dia seguinte? E não dividir. Então, vou dividir minhas metas. Porque para chegar no final da semana, eu conseguir isso, gente, isso não é fácil. Porque isso aí, a gente passa por um processo todo... Nossa, antes eu fazia tanta coisa, agora eu faço um pouquinho, não consigo mais. Nossa, antes eu servia para tanta coisa, agora eu sirvo para quase nada. É um processo mesmo. Mas o que eu tenho para falar é que com o passar dos anos, tudo vai melhorando. Essa sensação também, você se sente feliz, fala, nossa, eu fiz pouquinho, mas nossa, que bom, eu cumpri. Isso, porque a gente precisa valorizar as pequenas, parece que são pequenas, mas as conquistas, né? Em planejamento é treino, gente, é treino. E é tudo, planejamento é tudo. Sim, com certeza. E a quarta coisa, Bia? A quarta coisa.